Uma onda de manifestação vem tomando conta do país contra a PEC 241, uma proposta de emenda constitucional que coloca um teto para os gastos públicos e congela os investimentos nas áreas sociais, principalmente na saúde e na educação, nos próximos 20 anos. Mas, afinal, qual é o real objetivo dessa proposta do governo Michel Temer e da sua equipe econômica, considerada por muitos especialistas como a PEC da morte? Quais serão os impactos na vida dos trabalhadores e das camadas sociais menos favorecidas? Conversamos com o mestre em Política Social e Cidadania, Wander Costa, para saber o que está por trás dessa proposta e quais são seus reais objetivos. Vamos conferir? Wander, o que representa a aprovação da PEC 241 na vida do trabalhador? Olha, a PEC 241, eu costumo dizer que ela é criminosa. Ela representa o total desmonte das políticas públicas. Por quê? Essa PEC, ela congela o investimento na área social. E eu costumo dizer investimento porque o discurso que se usa é um discurso que o direito social é um custo, não é um custo, é um investimento social. São coisas diferentes, são direitos que foram adquiridos ao longo dos últimos tempos. Então, quando você reajusta o orçamento público para esses direitos, são os direitos sociais, de acordo com a inflação, você não tem nenhum aumento real. Na bem da verdade, nós não vamos ter investimento pelos próximos 20 anos. Curioso ressaltar que é o seguinte, para o trabalhador, como você bem perguntou, isso pode ter um prejuízo mais agudo ainda. Por quê? Simples. O benefício previdenciário que está nessa PEC, que vai ser congelado também, ela tem como base o salário mínimo. E se você congela o benefício previdenciário para evitar a inflação e outros tipos de problemas econômicos, o salário mínimo não vai crescer. Ou seja, congelar a previdência, os benefícios previdenciários, é igual a congelar o salário mínimo também. Então, aquilo que aconteceu nos últimos anos, do salário mínimo crescer acima da inflação, nos próximos 20 anos, ele pode ficar contido. Então, esse já é um primeiro problema muito grave para a classe trabalhadora. Outra grande questão, que é bom também ressaltar, é que, no meu sentir, isso é uma questão meramente ideológica, o que está se propondo. Porque, recentemente, o governo, ele não mexeu na chamada Bolsa Banqueiro, nem na Bolsa Empresário. E essas duas a gente tem que pontuar também. Por quê? A Bolsa, hoje, se você pega o PIB do Brasil, o gasto com saúde e com educação, um representa aproximadamente 3%, outro 4% do PIB, aproximadamente. E os juros da dívida pública representam 45% do PIB. Ou seja, isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito. Nessa fatia, ninguém quer tocar a mão. Ou seja, na parte do trabalhador nós podemos, né? Nessa parte não, é uma opção ideológica. E é injusto, né? Porque quando a gente para analisar, hoje é a classe trabalhadora quem paga os maiores, né, quem sofre essas altíssimas cargas tributárias que a gente tem no país. Então, não seria um absurdo ainda maior culpar o trabalhador pela crise? Claro. Por exemplo, agora, novamente, falando da questão da Bolsa Empresário, o governo quer desregulamentar, ele quer cortar na carne da população mais vulnerável, digamos assim, ao passo em que ele isenta, através de políticas tributárias e outras políticas, chamadas de incentivo, favorece os empresários em 3,4% do PIB. Ou seja, isso é um dado que também tem que ser exposto, porque o sistema, toda vez que entra nessa rota de colisão, essas crises, a tendência é apenas sangrar uma parte da população. Dividir o custo do negócio com a classe trabalhadora. Quando, na verdade, quando vem o bônus, não se divide. Agora, o ônus querem dividir. Ou seja, é uma opção de total desmonte mesmo das políticas sociais. Não, com certeza, Wander. E, inclusive, assim, a gente sabe que existem outras formas, né, da gente conter esses gastos públicos, como, por exemplo, a questão da taxação, né? Se é para arrecadar, vamos taxar as grandes fortunas, né, que estão aí. Taxação de grande fortuna, taxação de herança, que a gente não vê de forma tão acentuada aqui, e outros países adotam. Ou seja, o Brasil, ele tem uma injustiça tributária muito grande. Os super ricos, está aí na maioria dos estudos,
refletem isso, os super ricos são os que pagam menos impostos. Então, e esse governo vem acentuar isso. Só que a gente não percebe o seguinte, é uma autofagia que o sistema tem. Porque quando você empobrece a classe trabalhadora, você retrai o consumo. Retrai o consumo, você acentua a crise. Então, isso é um problema. Na verdade, quando se fala em crise, por que os últimos anos a nossa economia cresceu? Por vários fenômenos, mas um deles foi o aumento do poder de consumo da população. Justamente através das políticas de transferência de renda, através do aumento do salário mínimo. Tudo isso reflete na economia. Hoje nós estamos tendo uma política, com todo respeito a quem pensa de forma contrária, mequetrefe, que não é experimentada, a política neoliberal, que estão querendo implementar aqui de uma forma visceral, é uma política que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Veja, por exemplo, os Estados Unidos em 2008, com a total desregulamentação dos mercados. Essa questão da crise é sempre a classe menos favorecida que é sangrada, como eu disse. Nos Estados Unidos, por exemplo, na crise de 2008 do subprime, foram 6 milhões de trabalhadores sem casa e 8 milhões sem emprego. E o Tesouro americano aportando $1 trilhão para poder salvar a economia. Então, essa desregulamentação, ela não é reconhecida como, digamos, uma saída viável, nem no campo teórico, nem no campo empírico. Então, não tem essa fórmula que habita o Brasil. Começou em 90, depois, com os outros anos de um governo de centro-esquerda, foi paralisada, ou, no mínimo, diminuída, agora volta com a velocidade, acho que nunca vista. O que nos deixa assim, mais abismados, Wander, é como assim, um governo que tem 2 anos aí, parece que quer atropelar, não sentou com a população para debater, não conversou, e implementar uma proposta dessa que põe em risco, né, uma série de direitos conquistados à base de muita luta, né? Então, seria uma tentativa de desregulamentar o direito no Brasil? Na verdade, a desregulamentação, porque eu não gosto de chamar de flexibilização, eu gosto de chamar de desregulamentação, aliás, digo melhor, o desmonte dos direitos sociais, para ser mais preciso, ele atinge apenas uma certa parcela. Então, a desregulamentação vem com os direitos sociais, com um discurso falacioso muito bonito. Vamos dar emprego, vamos tentar tirar o país do buraco, quando, na verdade, só uma parcela da população que contribui para tirar, digamos assim, o país do buraco. Então, a PEC é um ponto de um programa de governo perverso. A PEC é um ponto. Tem vários outros que vão atingir a classe trabalhadora. Está aí próximo de ser aprovado também o famigerado, que se convencionou chamar PL 4330, que agora está no Senado, PLC 30 de 2015, que é a terceirização também de forma irrestrita. Então, é um pacote justamente para poder levar à exaustão a classe trabalhadora. Levar à exaustão, a total exaustão, a total desregulamentação do mercado, a total deferência às leis do mercado. Então, a terceirização, com o negociado prevalecendo ao legislado, com a PEC 243, é realmente uma ofensiva contra a classe trabalhadora. E o que nos assusta é que, assim, que a gente percebe, né, que não há ao menos uma tentativa da mídia brasileira em tentar informar melhor as pessoas sobre o que está acontecendo no país. É como se estivesse mascarando, sabe? Isso é muito triste. Agora, Wander, assim, você me falou sobre essa questão do congelamento e o reflexo disso na questão do salário mínimo. Isso também reflete na aposentadoria? Olha, a aposentadoria, como a aposentadoria faz parte do suposto gasto público, também sim, você não vai ter esse aumento real da aposentadoria. A grande questão é a seguinte, o que nós temos, você falou da questão da mídia, foi muito bem colocado, que a mídia ela tem um poder de convencimento e aliado ao monopólio que nós temos hoje da mídia, então as pessoas elas sofrem uma injeção letal, por assim dizer, que é anestesia.
As pessoas acostumadas com seus trabalhos, o dia a dia, então às vezes só tem aquela fonte de informação, não tem tempo para poder buscar outras fontes de informação, e aquilo lhe bombardeia a pessoa e a pessoa acaba acreditando. Você falou na Previdência, a Previdência tem um dado muito curioso. Se diz aí que a Previdência é deficitária, enquanto isso não é verdade. Uma professora fez um estudo recente falando sobre isso, e ela demonstrou que a Previdência é superavitária. Então, isso é um discurso. Por quê? Ao passo em que eu desmonto a Previdência, eu abro uma brecha para o setor privado atuar. Ou seja, a Previdência hoje representa 22% do PIB. Digamos assim, é um ponto que pode ser delegado nessa ótica nefasta, pode ser delegado ao setor privado. Ou seja, você vai passar para os bancos. Novamente, um prestígio a determinada camada social. Nós estamos vivendo momentos de extrema tensão social, só que as pessoas ainda não perceberam o grau de desfazimento dos direitos que estão acontecendo. Talvez quando, daqui a uns 2, quem sabe, 3 anos, ou até menos tempo, quando esse desmonte aparecer, as pessoas talvez já seja até tarde demais. Essa é mais uma edição do seu programa Dá o que Falar. Esperamos por você, sempre com o assunto do seu interesse.